Ah, eu já tava com Covid, só que só deu aquela febre, garganta inflamada, e tranquilo. Tava forte, aí fiquei uma semana em casa e normal, aí depois começou a... Deu uma febrezinha rápida no peito, aí eu fui no médico, aí o médico passou aquela pílula que tava dando, o Bolsonaro coisa lá. Aí eu tomei, mas só que o cara passou um bocado de remédio. Um bocado de remédio mesmo, tomava uma pallet. Aí quando eu tomasse remédio, atacava o negócio. Aí, meu Deus do céu, aí começou a piorar. Aí até que eu fui pro médico de novo, aí disseram que era uma infecção urinária que estava acontecendo, uma infecção, aí na mulher não... Aí eu voltei pra casa de novo, aí desse dia comecei a piorar mesmo. Meu Deus! O médico falando, pra deixar, ele trata do pessoal Covid, né? Que não tem como tratamento não, o tratamento é você tomar algum remédio e deixar aquela febre combater o vírus. Aí eu, rapaz, será, cara? E toda vez que começava a dar febre em mim, eu tomava alguma coisa. Não vou tomar nada não. Se Deus quiser, eu lemos salmo, oremos. Não conseguia nem ler mais, tipo, só ouvir ela lendo. Com falta de ar já. Eu não conseguia falar assim não. Normal, não conseguia falar assim não. Fraqueza, né? O pulmão já estava... Aí a gente orando, aí eu digo, vou deixar vir a fé. Aí eu esperando lá, nós orando, aquela intercedendo mesmo, né? Demora muito, desceu de uma vez a fé. Foi sobrenatural mesmo. De uma vez eu digo, quero é a febre, porque não tinha nada a ver de eu pegar uma febre daquela hora. E foi assim, aí me embrulha. Aí quando eu me embrulhei, aí foi que nem um scanner assim, de cima pra baixo a febre. Eu digo, meu Deus, aí eu fechei o olho, quando eu fechei o olho, eu vi um monte assim, aí eu vi um homem lá em cima, só com aquela roupa igual de antigamente. Aí eu me lembrei daquela palavra do Abraão lá que tá lá em cima, me esqueci o nome dele. Josué. Não, o outro. Com... Tinha o rico e o pobre, o Lázaro. Sim, sim. Aí eu vi aquela parte lá, ó. Aí só eu olhei assim, aí demorou muito, faltou ar. Aí eu acordei, eu tava em balanção. Demorou muito a febre, aí passou. Aí não foi isso não, aí tá aí, tranquilo, aí eu fui pra cadeira, aí demorou muito, deu a vontade de vomitar. Vomitar tão grande que eu acho que até os vizinhos ouviram, que tava tudo silêncio, tava naquele lockdown. Aí eu fechei o olho na cadeira, não conseguia ficar mais na cama. Fiquei na cadeira, demorou muito, tinha dois bichos assim. Parecia dois bichos, o mal e o bem assim, ó, subindo e descendo. Sim. Aí, meu Deus do céu, aí eu vi aquilo, aí demorou muito, fui pro banheiro, vomitei, tentei vomitar, não conseguia. Aí daí eu fui para internar. Aí, graças a Deus, o médico, eu topei o médico lá que não era pra ele, não queria me internar lá. Aí eu fiz o exame tudo em pai, vamos te internar tudo antes de ficar na cadeira, aí eu, caramba. Aí começaram a me tirar, aí pronto. Aí que eu me salvei, mas se ele me interna lá, ia morrer. Errado, meu Deus. Aí Meu foi assim, Deus. aí foi livramento de Deus. Deus queria que eu acho que eu passasse pela prova mesmo, né? Ele Aconteceu isso. Aí eu senti que foi Deus mesmo que estava agindo ali, não sei se ele não quis me dar cura na hora ali, na primeira vez, aí depois tive que passar por todo aquele aquilo ali foi um procedimento. agir de Deus, né? Quando eu senti o sintoma do Covid, eu pensava que era uma gripe também. Porque sempre eu gripava, né? Mas não tava com febre, não fiquei com falta de olfato, nem paladar, nada. Aí eu pensei que não fosse Covid. Mas aí eu fui bater um raio-x e aí o pulmão já estava comprometido, né? Tomografia, porque o raio-x não deu nada. Já tinha, mas eles disseram que não tinham nada, os médicos. E aí eu fui para internação já fiz o teste, já deu positivo. E aí tomei as primeiras medicações, só que aconteceu nem com você. Tomando a medicação, mas a doença já estava Piorando. me dando mais, né, uma situação mais agravante. Aí, quando eu fui para internação, esperar a UTI, tudo vai aumentando a gravidade da doença. E aí, eu tive que ficar de bruço para poder usar aquela VNI, a máscara, que era uma coisa assim que os primeiros momentos da internação, os piores momentos foi quando eu fui usar essa máscara, primeira vez.
Porque parece assim que a gente quer ficar tranquila, mas ao mesmo tempo parece que a doença faz a gente ficar meio que... Isso é errado, né? É. E aí eu fui usar aquela máscara, meu Deus do céu. E eu sentia assim. E aí, eu tava... Aí, menino, Embaixo que passa... eu sentia Deus De um lado, de um lado e o inimigo do outro. ó. Eu sentia assim. Aquela guerra. E a guerra espiritual. A morte querendo me levar e Deus trabalhando do outro lado. Eu sentia, Essa, posso falar isso real, porque eu passei por esse momento. Eu acho que esse mesmo jeito que ele sentia, né? Que ele tá falando. Eu acho que eu tava perto de morrer mesmo. Isso. Ou ficava embaixo ou ia lá para o seio de Abraão, né? Ó. Uhum. Vi essa cena aí aconteceu comigo. Aquela passagem do rico e Lázaro. E Lázaro, né? O Lázaro era aquele homem pobre, doente. Isso. É, humilde, né? Meu Deus, E o rico cara. era aquele orgulhoso, né? É. Mas e aí, Cleide? Tu E aí sentia eu passei- pessoalmente aquela coisa? Eu sentia assim, a presença mesmo, assim, aquele sinal assim mesmo de Do mal. uma batalha espiritual. Isso, é. Mas Deus venceu, que não era a hora de eu ir. Graças Nem a a tua Deus. hora. Pois é, Alisson. Tá, Jarlison. E para finalizar o meu testemunho também, como foi que eu consegui sair dessa? Fiquei lá nessa Não primeiro tem- momento dessa máscara lá, que eu Com agoniação. pânico tremendo. Misericórdia. Da máscara? Aquela máscara Pra VNI. exercitar o pulmão, né? Tá. Aí o Marco ainda tava por lá comigo, mas não sabia nem o que fazer, só orar mesmo. E doente também. E doente também. Já nasceu Também pegou também. Covid. Mas Graças a Deus que ele estava em pé. É. E aí chegou a noite já, aí ele foi para casa tomar banho, porque aparentemente me deu uma melhora, né? Aí eu já fui me aquietar para dormir e tal. E aí a enfermeira lá, só de olho monitorando. Quando pensou que não deu uns minutos, não deu nem uns 20 minutos, eu acho. Deu não. Que ele saiu do hospital para ir para casa. Aí a enfermeira foi lá comigo e disse: você vai agora para a UTI. Conseguiram a vaga lá na UTI. Mas a minha saturação não estava melhorando, não. Era piorando. A saturação. A saturação, o oxigênio estava só caindo. E aí eu ainda consegui ligar para ele e avisar que eu já estava indo para a UTI. E aí me arrumaram toda lá para sair naquela maca, naquela ambulância e aquela... Para outro hospital, né? Aí já fui para outro hospital onde tinha a vaga da UTI. E aquela ambulância mais do que depressa, com aquela sirene ligada. Era. Lá. Isso é antigo, esse público. É. Se eu tivesse no público também, eu acho que eu tinha. Isso. Não tinha não, público. Aí eu passei lá 11 dias, né, amor? Passei 11 dias naquela UTI. Não, 12. 12. Quando eu cheguei lá, foi assim, Deus no controle. Já me passaram pro médico da UTI, mas o médico que me levou, lá do meu convênio, falou assim: não faça de tudo para ela não ser entubada. Falou pro médico da UTI, eu ouvi. Faça de tudo para ela não ser entubada. Aí tá, já Aquela intubação é aquela. já foi me colocando lá. Tem gente que morre só de ter dedo na boca, só de. Aí já foram me colocando naqueles aparelhos tudo lá, da UTI, era do coração, era da pressão, fica tudo no corpo da gente. E aí, ó, durante esses dias, eu não sei nem que dia que era, se era de dia, se era de noite. Eu só sei que eu fui bem tratada naquela UTI lá. O pessoal fala que UTI é uma coisa, mas pra mim, naquele dia, nessa fase que eu passei, foi boa. Parecia assim que eu tava assim em paz, tranquila.
Mas todas as igrejas eram orando por Era. ele. Fazendo campanha de Aí, oração por ele. certo dia, eu tava lá deitada, eu não sei se foi sonho ou se eu tava acordada, agora eu já nem sei o que eu digo, se foi sonho ou se eu vi mesmo. Só sei que chegou um homem vestido de médico e ele tinha a pele bem escura. Ixi, mais escura do que mar. E é. Era. Negão. É. Assim, bem moreno, bem. E aí ele era assim, magro, meio baixo. Só sei que ele veio do meu rumo e eu lá deitada. Aí ele chegou perto de mim, aí eu olhei pra ele assim, né? Eu digo, meu Deus, será que é de ti ou não? Aí eu ainda queria tocar assim, né? Aí eu me contive, não fiquei só em espírito. Aí ele levantou a mão assim, sinal de ministração, Na tua direção. na minha direção. E o povo lá, ó, os médicos, enfermeiros, tudo Acho que conversando. Parecia que não tinha ninguém lá Acho que comigo. eles não estavam nem vendo nada. Era só tudo Eu vendo. acredito que eles não estavam vendo. Sim, levantou a mão e aí? Aí ele ministrou sobre mim. Eu não ouvi voz dele, só a ministração. E aí ministrou sobre mim, aí foi saindo. Ainda passou por algum outro leito, mas só olhou mesmo. E aí sumiu. E aí quando passou uns diazinhos lá, aí o enfermeiro falou, Dona Cleide, a senhora está reagindo bem às medicações. A senhora já vai ter alta daqui dessa UTI, a senhora vai para o apartamento lá da observação. E eu estou aqui contando a benção. Glória a Deus. Isso se fechou 25 dias. 25 dias. 25 dias de batalha. Graças a Deus. Tá aí. E Arles, tu passou por uma situação terrível. Passei. Quantos dias tu ficou internado ainda? Internado, eu passei uma semana. Uma semana. Tá vendo aí? Fora o dia que você tá batalhando em casa, não, tava- tomando os remédios. Total foi mais um mês, mais ou menos. Lá no começo. Cara. Um mês. Pois é. Mas até aqui o Senhor, né? Tem nos ajudado, né? Isso é um testemunho que é para... Deus permitiu que a gente passasse por esse momento, que é para a gente fortalecer a fé e testemunhar que Deus é na nossa vida e quando Deus quer, Ele age. Quando Ele não quer, Ele Tem um bolo aí que eu trouxe. age da maneira dele. É verdade. Então você que está aí ouvindo esses testemunhos, que a sua fé fortaleça e que se você estiver passando por alguma situação de enfermidade, luta espiritual, você está com algum problema que você não está conseguindo resolver, tenha fé, tenha perseverança em Deus, que você vai sair dessa. Porque Em nome do Deus Senhor. é mais, Deus é poderoso. Pois é. E aí, a mamãe? O que a senhora fala? Eu quero dizer também que Deus, Ele cuida de nós, né? Quando é uma coisa que a gente não pode resolver, a gente entrega na mão dele e ele resolve por nós. É verdade. Então, nós devemos estar perseverantes e fiel com ele, né, também. Porque nós devemos ser fiel com o nosso Deus. Assim como ele é fiel com nós devemos ser fiel com ele, né? Então, eu tenho muita fé e quando eu peço uma coisa para ele, ele me concede. Graças a Deus. Graças a Deus. E já a experiência tá aí, né, cara? Verdade. Só tenho a agradecer a Deus, ser grato a Ele, né, pelo que Ele fez na minha vida. Isso. E Ele vai fazer na vida de qualquer pessoa que crê, né, que tenha fé, que Ele está aqui no meio de nós. Que busca, né? Um dos fatores interessantes é o buscar. O cego estava na beira do caminho, só ouviu o barulho. E disse, tem alguma coisa errada. Perguntou e aí disseram, é Jesus. Ele começou a gritar, desesperado. Tem coisa que a gente precisa fazer isso aí. Tem que buscar. E interessante que estava observando, quando tu contou ali, vocês oraram e estava sem febre. E automaticamente a febre veio assim. Foi sobrenatural mesmo. Foi, rapidinho desceu assim, ó. Aí eu quero a febre. Aí eu
Esse tem barro no sal, aí vem tudo essas coisas acontecendo, né? Cara, é tipo assim, Deus trazendo o ser humano para uma experiência, né? Isso, é experiência. Para uma experiência espiritual e ao mesmo tempo para um resultado de resposta, né? Porque se tivesse ficado camuflado, você ia se enfraquecendo, até chegar no momento que você ia estar sem força. Quando eu penso que quando a febre veio forte, ele levou ele aonde? Para o hospital. Foi o momento que ele foi restaurado, né? Que o pessoal, minha esposa estava com medo de eu ir pro médico e chegar me entubaram lá, né? Mas o cara não tem pra ele correr, não. Tem Deus que ir. não deixou, né? Foi. E Deus colocou aquele médico não era nem daqui, era de fora ele. Cara. Ele tinha que mais de fora. Né? E deu aqueles antibióticos, porque o antibiótico Verdade. também foi muito. foi de Deus. Então, a Rosicléia também tem um testemunho que o Pedro, o marido dela, passou por um estreito gigantesco. Também Com Covid, e foi precisar fazer uma cirurgia de trombose. E eu acho que o que provocou aquela trombose na perna do Pedro foi justamente a questão do Covid. E o Covid, ele Quando o Covid veio, já provocou uma trombose na perna dele. E as correrias teve que se fazer cirurgia, quase fica sem a perna, né? Sem o pé e a perna, um negócio muito complicado. Mas nós estamos cercados aqui de bênção de Deus, de providência do Altíssimo, sem a gente merecer, mas Ele está cuidando de nós, né, Rossi? É verdade. A fé, né? Pois é, então, Fé move montanhas. pessoal, olha aí, isso não estava planejado, né? Não. Isso aí está acontecendo assim sem nenhum planejamento. Aconteceu e nós estamos aqui mostrando para vocês, para dizer para vocês que Deus está trabalhando em favor daqueles que clamam, daqueles que acreditam, daqueles que se lançam na dependência dele, né? Ah, mas ele foi ter que ir para o médico. O médico foi o Deus que deixou. Né? Ah, mas você teve que ir para a UTI. Mas a UTI foi um instrumento de Deus na sua vida. Né? Ah, mas ele teve que fazer a cirurgia, que é o caso do Pedro, meu cunhado. Mas foi Deus que permitiu. Né? Tudo são as ferramentas do Senhor para benefício nosso. Né? Agora eu quero dizer para você também que está do outro lado aí, talvez esteja assistindo, não vou no médico, não vou não. Você precisa utilizar das ferramentas que Deus tem, que são os médicos, a medicina, os remédios, essas coisas. Vamos usar nossa fé? Vamos sim, mas não vamos também ser aí muitas vezes talvez ignorante para que não possa usar. Não. A Bíblia diz que a medicina se multiplicará. Entendeu? Sim. Mas para que a ciência? Mas para que isso? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fica com Deus, um grande abraço. Fala aí, Jário. Fique com Deus, fé em Deus e estamos aí na próxima. Isso, vai, Rossi. Vai, passa, vai, mamãe. Vamos que vamos e vamos buscar Deus cada dia mais, que é para Ele cuidar de nós, Ele que cuida de nós. Amém. Amém. Tchau. Glória a tchau. Deus. Chegou mais uma menina abençoada ali, a Carolzinha. Olha aí, Deus abençoe, servo do Senhor. Fala aí, dona É Cleide. isso aí, vou deixar aqui o salmo para você. Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, 1. Não, 2, porque o 23, primeiro o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas aí eu deixo o versículo 2, Salmo 23. Pois é. Porque o Senhor permitiu que a gente passasse realmente pelo vale da sombra da morte. Mas Ele não quis que a gente fosse dessa vida ainda. Permitiu que a gente passasse para mostrar a glória dEle, o poder dEle, para que você que está aí ouvindo seja abençoado, seja motivado, que a sua esperança seja renovada e que se você está ainda no vale, não tema, Deus está com você nesse vale, porque Ele não desampara nenhum de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. É incrível, né? Esse é justamente o salmo que eu estava lendo no dia que aconteceu todo esse milagre comigo. Olha aí. Pois é. Glória Amém. a Deus. Glória a tudo Deus. certo esses testemunhos de hoje, hein? Rapaz, que Nossa, coisa, parecido, né? coisa boa, hein?
Meu Deus do céu. Confirmar, né? Deus é poderoso, né? Então mesmo. Aquele dia, né, que nós temos que Foi falar isso, aqui, Testificar, né? testificar, né? Cara. Testificar do que ele faz com o que ele faz, né? Pelo poder dele, né? Meu Deus, então, uma situação assim que a gente nem imagina, né? Tudo na programação de Deus, que benção. Tudo Deus permite, né, que aconteça na hora certa, na hora certa. E a gente Já também pode falar, amor, sobre o versículo de João. João 11, né? A parte lá que Jesus perdeu o seu melhor amigo, né? Que era Lázaro. Lázaro, né? Uhum. E aí as irmãs deles ficaram naquela pergunta, né? Indagaram Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, Meu meu irmão. irmão não teria morrido, né? É, Mas ele só chega na hora, né? Na hora certa ele chega. verdade. E ele chegou lá comigo naquela UTI, né? Graças Para a a Deus. glória dele. E chegou também lá na internação do Jarnison. E Jesus fez mais aquilo para testemunhar, né? Para ver o poder de Deus, para ele ver a glória e o poder de Deus. Porque ele não foi assim, ele deixou um tempinho mais, mas para que visse a glória de Deus. O que Deus poderia fazer na vida das nossas vidas. Porque ele falou lá para ela, né? Que aquilo não era para a morte, né? Mas para... Mas sim para a glória de Deus. Então, para quem já estava quase morto, que nem eu estava lá já, a morte querendo me levar, que eu sentia aquela luta lá, a morte querendo levar a minha vida, né? Sim. Mas a minha vida pertence a Deus. Glória É a Ele Deus. que tem o controle. A hora que Ele quiser, aí Ele tira o fôlego de vida, né? É, Não é o inimigo, porque nós estamos na dependência de Deus. É por isso que a gente precisa estar na mão de Deus, né? Porque quem está na mão do inimigo sofre, sofre e não tem assim um resultado positivo, né? verdade. Fala, mãe. Porque a pessoa estando na mão de Deus, ele está guardado, né? Está protegido. Ei. Ali Deus ele guarda de todas as maneiras, né? Então a gente tem que estar firme mesmo, né? Porque a gente sem tá Deus não é sendo bem. nada, né? Nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Verdade. Porque Deus ele quem guarda, quem livra, ele faz de todo jeito, né? Graças a Deus. Fique com Deus e Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Aí. Senhor produtor, Eita glória.